Existem diversas histórias sobre alienígenas, monstros e seres bizarros. Mas o que aconteceria se muitos desses fossem descendentes dos seres humanos? Censurem e Warhammer a gente tem isso. A gente tem os Abi-humanos. Muitas coisas esquisitas na galáxia são humanos ou alguma coisa diferenciada. Essa é a pergunta que me inspirou em trazer essa história para o canal. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje iremos... Essa voz é inteligência artificial? Não, 4 anos atrás. Não, é a voz dele. Vamos conhecer a história de All Tomorrows, o futuro da humanidade. Uma história bizarra e muito interessante, escrita e ilustrada em 2008 pelo autor Nemo Ratchet. Nela, podemos presenciar a jornada da raça humana no próximo 1 bilhão de anos. Observando então a miríade de espécies e as variadas histórias daquilo que conhecemos como humanidade. O uso desse texto foi autorizado pelo autor com a tradução de Fernando Bassal. Capítulo 1. Para Marte. Após milênios de futilezas terrestres, a humanidade somente alcançou conquistas notáveis ao finalmente se unificar politicamente. Voltamos. Terrestres. A humanidade somente alcançou conquistas notáveis ao finalmente se unificar politicamente e, assim, iniciar a colonização de Marte. Eu vou mandar o papo. Eu não acho muito plausível e eu não acho tão legal assim essa ideia de que, tipo, a humanidade conseguiu se unificar e agora todo mundo... Eu acho isso aí meio preguiça do escritor. Não nesse caso aí, porque nesse caso aqui o cara estava concentrado em outra coisa. Tematicamente é muito relevante que a humanidade tenha se juntado para depois fragmentar. Nesse caso eu entendo por que ele fez isso. E também porque economiza tempo dele. Mas em muitos lugares eu acho extremamente preguiçoso quando o cara vira e fala, tipo, olha, a humanidade toda se unificou e agora somos todos uma única grande civilização monolítica, sem grandes divisões internas, ou às vezes sem divisão interna nenhuma, tá ligado? Eu acho bastante irreal, mas aí já pode ser um problema meu também. Mesmo que a tecnologia para tal ato já tivesse sido descoberta há algum tempo, brigas políticas, mudanças de agendas e pura conformidade humana quanto à própria vida fizeram esse passo parecer muito mais distante e difícil do que realmente é. Somente quando os riscos claramente começaram a se apresentar, tão só quando o ecossistema da Terra começou a ceder pela pressão de suportar 12 bilhões de almas industrializadas... Cara, tá, são 12 bilhões de almas. São 4 bilhões do que a gente tem hoje oficialmente. Válido. Só que... Vamos lá, a maior parte dessa galera vai estar na Índia e na China, provavelmente em regiões mais voltadas para agricultura. Não são 4 bilhões de novas almas que são automaticamente industrializadas. Vamos supor que você também vai ter uma galera tipo... Qual é o nome daquele lugar? Vai ter uma galera que vai estar tipo na África, vai ter uma galera que vai estar na Ásia, vai ter uma galera que vai estar tipo na periferia da Europa, vai ter uma galera que tipo não é industrializada. Junto a isso, nada impede que em 5, 10, 12 anos nossa tecnologia de filtro funcione melhor e nós não soltemos tantos gases na atmosfera. Tem uma porrada de coisa que, tipo... Eu entendo que ele está projetando a partir do que nós temos hoje. E eu concordo que é isso que tem que ser feito quando a gente está escrevendo ficção especulativa. Mas a maior parte da ficção especulativa eu considero extremamente pessimista à toa. Pô, Turquia é Europa? Caralho, mano, o Willer Gabriel vem com umas perguntas foda, né? Culturalmente eu não consigo considerar a Turquia como parte da Europa. Salomão mandou R$1. Mas geograficamente é. Meu problema com a Vives Epopec no sudoeste é essa coisa de fazer o céu e os anjos como um bando de tiranos babacas já está batido há pelo menos 10 anos, e já foi melhor feito em outras obras em diferentes graus de qualidade por pessoas mais inteligentes que ela. Uma recomendação minha para uma obra com essa temática é a Batalha do Apocalipse. Batalha do Apocalipse é brasileiro, não é? Artifex mandou R$1. Cara, você já jogou Albion Online, um RPG em que você escreve sua própria história em vez de seguir um caminho predeterminado e você pode coletar algodão e fazer linho para fazer roupas tipo Rob de Mago muda hora.
Eu posso coletar o algodão no jogo também. Aí quando eu chego da fazenda do meu mestre, eu posso jogar o joguinho em casa também, onde eu posso coletar algodão nos meus tempos vagos. Ok. O Diablo Online... Ah, tá aqui. Tá aqui. Ok. Vamos voltar pra cá. A Batalha do Apocalipse é o brasileiro, né? Artifex mandou R$1. Obrigado. Acredito que fica melhor falar que a humanidade se uniu como uma federação com cada nação independente, mas com um objetivo comum, mas ainda com suas diferenças. Minhas histórias geralmente são assim. Então, sem zoeira, isso que tu tá descrevendo seria a ideia de como a ONU deveria funcionar mais ou menos. Sim, Eric, você pode coletar algodão e café também. Nossa, é um sonho. Coletar 2 tipos diferentes de commodity. Eu perdi você assistindo Visi Pop. Não perdeu muita coisa não, cara. Eu só falei, tipo, nossa, a música é muito bem feita, a escrita não. A música é bom, o meme é que só um clipe de música, então vai continuar falando mal da série. Sim, eu vou continuar falando mal da série. Turquia deixou de ser Europa no momento que se tornou otomana. Batalha do Apocalipse é brasileira. Obrigado, Salomão. Já sabemos o que o Eric plantava na fazenda da colheita feliz dele. Não sou tão velho assim de jogar colheita feliz, né? Não, cara, calma aí. A ONU funciona como foi projetada? Não. E é intencional que ela não funcione do jeito que ela foi projetada. É intencional que a Assembleia Geral não sirva de porra nenhuma. É que os humanos finalmente decidiram começar a necessária colonização marciana. Clerro Melancólico mandou R$1,01. Bom, já que estou presente, como Obrigado, de costume, venho aqui pedir que todos os ouvintes e telespectadores para que deem like na live para ajudar o canal e o nosso Eric. Ajuda bastante. Agora, mais importante, caso esteja alinhado com seus objetivos futuros, que eu espero que esteja, assinar o mecenato, onde podem acessar o Discord por apenas R$14,99. Quase nada. Dito isso, deixarei a live correr sem interrupção. Eu agradeço, Pirro. Você pode mandar as coisas no chat, cara. Não precisa mandar no LivePix, não. Você pode interagir pelo chat mesmo. Tudo nosso. Mas, sim, o Pierrot levantou um bom ponto. Se vocês curtirem a live, me ajuda bastante. Principalmente porque, tipo, o novo vídeo de Magnus Archives, ele ficou um pouquinho abaixo do que eu tava esperando que ele fosse ficar. Mesmo não sendo monetizado, ele meio que abaixa um pouquinho o viewer retention do canal, e isso pode prejudicar futuros vídeos. Mas tem que não, tá tudo tranquilo. Teclado tá longe, tô deitado. Ah, então pode dormir, irmão. Vá com os anjos. O Uriel levantou um bom ponto. Tá, mas e daí? Esse pensamento de que se algo foi feito antes não tem por que ser feito novamente é coisa de quem não tem muito repertório de mídia ou só nunca tentou escrever algo. Não, eu não acho que seja... Eu entendo o que você falou e você tá certo, mas eu não acho que foi isso que levantaram com relação à ideia de que, tipo, os anjos são maus e os demônios são bons. O problema é que é uma tentativa de subverter as expectativas, que não mais subverte expectativas porque é visto como padrão. É uma escrita que é feita para intencionalmente chocar, só que o elemento de choque, que é essa subversão do que seria uma base cultural, é tão esperado e tão visto como batido que o efeito principal, meu Deus, o que é que está acontecendo? As minhas expectativas estão sendo subvertidas? Não acontece mais. Ao longo das décadas, imaginava-se que estabelecer-se em Marte se iniciaria com uma série de negócios rápidos e relativamente fáceis. Obviamente complicados, mas viáveis e gerenciáveis, ainda assim, em curto prazo. Tá, anúncio cortou. Resumão do resumão. O problema não é, tipo, originalidade. O problema é a intenção por trás da subversão de um tropo que foi construído anteriormente. Quando finalmente chegou a hora, percebeu-se que esse não seria o caso. Tudo tinha de ser realizado passo a passo. Primeiro, foi feito um bombardeio... Peraí, antes dele falar da colonização de Marte. E Lucas Z mandou R$1. Valeu, irmão. Eric, cadê o meu café e açúcar? Você disse que a safra desse mês estava pronta hoje. Escravo imundo, quer voltar pra senzala sem o 13º? Vou te dar justa causa e registrar na tua carteira.
E aí, acertei no racismo? KKKKK. Você acertou no racismo, tá de parabéns. Não esperava que você fosse tão acurado. Você errou na classificação de trabalho. Como assim eu sou um escravo e tenho CLT e tenho tipo 13º? Não, escravo e CLT faz sentido. Como assim eu sou escravo e tenho 13º, tá ligado? Vamos devagar. Agora, vamos todo mundo nos acalmar, beleza? Porque a gente tá escalando muito esse bagulho. De ser realizado passo a passo. Primeiro, foi feito um bombardeio atmosférico de micróbios adaptados geneticamente, que geraram lentamente uma atmosfera respirável em um ciclo que durou séculos. Mais tarde, alguns fragmentos de cometas foram desviados de seus cursos para produzirem mares, oceanos, tudo para se obter mais água. Vocês já pararam pra pensar que, tecnicamente, por causa do jeito que o espaço é e blá blá blá, florestas, madeira, é muito mais raro do que ouro? Ih, fiz merda. Madeira é muito mais raro do que ouro. Para produzirem mares, oceanos, tudo para se obter mais água. Quando a espera finalmente acabou, a flora e a fauna da Terra foram introduzidas. Que porra é essa? Vocês estão ouvindo lá no fundo um motoqueiro? Moral, aí tu vai ver, é uma porra de uma 100 cilindradas que o maluco alterou pra caralho. Tem a porra do megafone enfiado no cu. Mas logo sofreram pequenas adaptações. Sou eu, Eric. Caralho, Slow, se for tu de Brasília fazendo vrrrr e vindo aqui, você tá de... Aí eu deixo de achar que você é um filho da mãe por fazer isso com a porra da moto e passo a achar que você é genial. Mandou R$1. Cara, ouvir isso me dá raiva porque isso que ele fala que é logicamente inviável. Hein? Cara, ouvir isso me dá raiva, porque isso que ele fala é logicamente inviável. Você tá falando da questão da terraformação de Marte? De redirecionar cometas e tal. Cara, eu imagino que redirecionar cometas, porque você vai precisar alterar a trajetória, e alterando a trajetória, você vai precisar exercer pressão e exercer, tipo, força em cima daquilo, talvez fique muito custoso. Muito custoso. Faz algum sentido você não achar uma boa ideia. Bombardeio microbiano? Não sei. Fora que, tipo, eu não sei se tem tanto cometa passando por um lugar onde dá pra gente alterar por causa de Júpiter. Júpiter bloqueia muito cometa de chegar na gente, não? Porque, tipo, eles estão levantando muitas coisas meio estranhas. Mas, tipo, esse não é o objetivo da série. RC DJ mandou R$3. Valeu, irmão. Fala meu cupcake de canela, videozinho de livro brasileiro, 6 minutos. De canela. Desculpa se estou exagerando nos apelidos. Cupcake de canela. Não, alguns são extremamente criativos. Eu bato até palma. Mas isso, na verdade, é cientificamente possível. Não, cientificamente possível, talvez. O problema é que provavelmente não é muito econômica e materialmente viável. Cara, em 2000 anos de tecnologia é possível com 20 não. Sim, não, vamos lá. O objetivo da série não é ser hard science sobre como a gente pode terraformar planetas. Não é, por exemplo, um romance planetário. Isso daqui é horror cósmico vestindo mal umas roupas de ciência, de ficção científica. Marcianas, especialmente modificadas pelas novas. Vocês duvidam do indomável espírito humano? Desculpa. Desculpa, Pierrot. Tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, dá pra fazer, só não é viável. Válido. Acabou, a flora e a fauna da Terra foram introduzidos, mas logo sofreram pequenas adaptações marcianas, especialmente modificadas pelas novas mutações espontâneas. Quando tudo ficou pronto, as pessoas vieram de seu mundo superlotado. Vieram em naves somente de ida, foguetes de fusão e planadores atmosféricos. Artifex mandou R$1. Cara, é mais fácil fazer uma arca e enviar para outro planeta, seria mais viável. Tá falando o quê? Tipo, num navio de geração ou num navio de criogenia? Num navio de geração eu acho altamente improvável, porque você precisaria de uma disciplina por séculos.
E uma sociedade que se mantivesse regrada, fixa, estável e não tivesse grandes propensões a nenhum tipo de mutação ou doença por séculos. Então é meio complicado. E criogenia apresenta seus próprios problemas também. Todos contendo colonizadores até os seus limites de carga, que dormiam sonhos de um novo começo. Dormiam sonhos de um novo começo. E Lucas Z mandou R$1. Sobre a sua crítica, Eric, eu era escravo CLT, trabalhando como telemarketing terceirizado e mesmo assim recebia 13º. Mas enfim, você acha que hoje rola você ler o meu setting? Desculpa encher o saco com isso, mas é que esses tempos eu tenho discutido mais ideias com o meu amigo, talvez até um joguinho tipo Bakugan. Então, tu não enche meu saco não, cara. Eu preciso ser cobrado porque eu esqueço as coisas. Hoje provavelmente não, porque tipo já é 1h da manhã, tá ligado? E eu quero acordar cedo porque eu quero malhar. Mas... Eu vou ler eventualmente, de verdade, eu vou ler eventualmente. Fomos feitos para herdar as estrelas. Beleza, mas vamos herdar as estrelas de forma inteligente. Não é viável agora, mas quando não tivermos mais porra nenhuma pra fazer, além de terraformar outro planeta, vai ser muito viável. Cara, sempre vai ter outra coisa pra fazer, sempre vai ter outros interesses. Enquanto tiver duas culturas, haverá guerra. A ideia de Arcas é podre. A ideia de Arcas é meio podre mesmo. Eu era escravo de CLT de supermercado, cara. Eu entendo a sua dor. Criogenia seria uma merda também. Gravidade, doenças e tal. Não, criogenia já é outros 500, porque eu não entendo o suficiente de como funciona a biologia pra poder opinar ali. 2. Ó. Essas porra o tempo todo, mané. Aí quando eu falo que tem que haver uma lei que fala que se você faz na moto, você tem que ser obrigado por lei a cortar o próprio testículo de forma a evitar que você procrie, nossa, o Eric é um radical. Olha o filho da puta. Ele vai passar esse gene nojento aí pra frente, o filho dele já vai sair falando qual é a primeira palavra do bebê. É filho da puta e não pode procriar, então tem que arrancar o saco dele, ferver em algum lugar e forçá-lo a comer o próprio saco. Os marcianos. Por várias centenas de anos, Marte permaneceu... Mas isso aí é eugenia, dog. Não, eu falo... Olha isso! Tá monarcando. Pera aí, eu falar que, tipo, o cara não pode procriar porque ele faz... na moto não é eugenia. Porque não tem nenhuma característica física, biológica ou, tipo... Não tem nenhuma característica biológica que force o cara a fazer isso. Estacionada, próspera, mas ainda assim turva em comparação com o esplendor da Mãe Terra, que estava brilhando mais forte do que nunca. Impossível herdar as estrelas enquanto permitirmos motoqueiros fazendo esse tipo de coisa na rua. É uma aprovação divina para ver se somos dignos. Pierrot levantando pontos aí alto. Graças à realocação de indústrias ambientalmente devastadoras... Então, isso aqui eu acho escroto da parte da edição. Vocês estão vendo isso daqui? Sabe o que são esses vapores brancos que estão saindo? Não sei se essas porras aqui são usinas nucleares. Água. Isso aqui é água. Isso aqui não é uma usina devastadora ao meio ambiente. Se isso aqui for uma usina nuclear, essa porra aqui é água. Para Marte, a Terra pôde extrapolar em tudo. Na moral, as pessoas que defendem que usina nuclear é devastadora para o meio ambiente são pessoas que vocês não podem ouvir em relação a porra nenhuma. Tá legal? Por causa de meia dúzia de ucraniano e soviético que não souberam ferver a água direitinho no meio da Guerra Fria, agora uma porrada de boomer sem noção e com cu piscando fica achando que usina nuclear é explosiva. Sem ter que danificar a sua biosfera cansada. Esse foi o apoio. Nada contra o... Artifex mandou R$1. Mano, tem um experimento de reanimação que fizeram com um cachorro que o cérebro voltou a funcionar. Hein? Mas o cérebro volta danificado, né? E outra, você congelar uma parte do corpo é uma coisa, mas a gente tá falando de congelar todo o corpo. Tá muito prudente e sofisticado, Eric. Na minha opinião, esse pessoal já tô tipo paredão. Tem sim, o filho daí já vai nascer com moto logo, uma nova espécie.
É uma usina nuclear, concordo, Pirro, tem que acabar com as motos. Tá vendo o quê? A gente tá vendo Explorando os Segredos e Mistérios, All Tomorrows, o Futuro da Humanidade, parte 1. Eu inventei uma nova forma de gerar energia. Nova forma ou ferver água? Ferver água. É sempre ferver água. É ferver água e gerar manivela. Ferver água e gerar manivela. Apogeu terrestre. O clímax do desenvolvimento econômico, cultural e social na velha Terra. Isso, no entanto, não duraria. Como a separação gradual da América de sua mãe colonial inglesa, os governos de Marte adotaram uma nova identidade totalmente marciana. Eles, então, se tornaram marcianos independentes. Mais uma vez, provavelmente alguns cheques e balanços seriam mantidos na... Algum tipo de cheque e balanço seria mantido para impedir esse tipo de coisa de acontecer. Seja a implantação de um sátrapa, seja a implantação de tipo, vocês vão receber alguma coisa que é extremamente importante de vocês em remessas vindo da Terra. Existem formas de você manter uma colônia presa à metrópole, não importa a distância. Eu lembro aquele experimento bizarro que arrancaram a cabeça do cachorro e deixaram ele vivo sendo só uma cabeça. Tudo é ferver água que gira um rotor. Tudo é ferver água que gira um rotor, mané. O Eric tem um TDAH, o 2 não é possível. Não, pô, a gente tá comentando o vídeo. Tipo, o react não é só eu ver o vídeo e quando chegar no final do vídeo eu falar, porra, foi legal, né? O react é tipo, parar e comentar. E aí a gente tá comentando o vídeo. Eric, o Arauto do Multiverso e o Adeptus Brasa já publicaram sobre os settings deles. Quando você vai falar sobre o seu? Quando ele tiver um pouquinho mais... Sem zoeira, quando ele tiver um pouquinho mais maduro. Quando eu tiver um pouquinho mais de estrutura nele. Por enquanto, são várias ideias vagas e meio soltas que eu tenho que unificar num tema central. A diferença entre a Terra e Marte não era apenas política. Algumas gerações na gravidade mais leve do novo planeta deram aos novos humanos uma estrutura esguia e ágil que seria impossível em sua antiga casa. Porra, mas em algumas gerações só, mané? Isso, combinado com uma certa quantidade de engenharia genética, levou os marcianos a um novo nível. Capítulo 3. A Guerra Civil. Esperava-se que a mudança marciana ocorresse de duas maneiras, seja por meio de ganhos econômicos de longo prazo ou por um conflito armado muito mais curto, mas muito mais doloroso. Cara, vamos lá, se você é a metrópole, tudo que você precisa fazer é manter algumas naves em cima do planeta. Chama de contingência de Damocles. E assim que eles começarem a falar sobre independência, você solta toneladas e toneladas de pedra em centros urbanos. Por quase 200 anos, o primeiro método pareceu surtir mais efeito. Mas esse alongamento gradual acabou se quebrando de maneira mais destrutiva. Quase desde seu estabelecimento, a cultura marciana foi impregnada de um tema explícito de rebelião contra a Terra. Mais um erro que foi feito porque ou o autor não está preocupado com termos sociológicos ou o autor subestima pesadamente o quanto... MR Darkshine Blue mandou R$1. Eu tô tentando tirar da minha cabeça uma ideia de ficção científica no espaço, mas a maior parte dela vai ser a descrição de um computador particularmente inteligente com um propósito viajando pelo espaço. Como eu faço isso não ser chato de ler? Pode responder outra hora até a BM, quando estiver com menos sono. Cara, uma boa pergunta. Se é um computador extremamente inteligente viajando pelo espaço, você vai precisar provavelmente que ele tenha alguém com quem conversar que sirva de oposto a ele. Não oposto em questão ideológica, ou não oposto em questão de um estar lutando contra o outro, mas oposto de tipo, se o computador é inorgânico, frio, centrado, pensa direito, blá blá blá, ele precisa de um companheiro que seja o oposto a isso. Se for o contrário, por exemplo, em Halo, onde o ser humano o Master Chief, no caso, né, o John 117, ele é extremamente robótico, firme, centrado, direto, estoico. Você tem uma inteligência artificial que é mais humanizada, você tem a Cortana, tá ligado? Você tem como deixar isso legal de se ler a partir do momento em que você tem um atrito entre diferentes personalidades.
Mutação pesada. Algumas 100 gerações. Porra, uma geração demora o quê? Uns 30 anos, mais ou menos? Então, 20 anos. Vamos deixar 20 anos. Porra, passou-se 2.000 anos, mané? Por enquanto é só um monte de ideias soltas. Tem que juntar pra fazer o Rio 2 inimigo agora em RPG. Não, tem uma ideia geral, tem uma linha do tempo, eu tenho grupos que eu quero servir de base, só que eu quero estruturar isso melhor. Do jeito que tá agora, tem algumas pontas soltas. Tipo, o que aconteceu com Paraty? Como é que eu posso explicar o que tá acontecendo em Angra dos Reis? Questão de logística alimentar mesmo. Tô querendo desenvolver essas paradinhas internas. Explicando mais ou menos o problema da criogenia se deve à água. Quando a água congela, ela contrai. Quando ela derrete, ela expande. O problema da criogenia é que se nossas células forem... As nossas células são tipo 70% água, né? Nosso corpo é 70% água. Não, já deu pra entender um pouquinho do problema da criogenia. Se o Imperador colocasse o Alpharius e o Omegon como War Master, o Imperium não teria uma guerra civil por 10.000 anos. Não, ele teria várias micro-guerras civis. Músicas, filmes e publicações. O que aconteceu com Nilópolis? Nilópolis é tão bonito que nada acontece. Eu ia falar, tipo, Belfor Roxo. Belfor Roxo não mudou em nada porque os demônios querem ficar longe de lá. Ações diárias repetiram essas noções continuamente, até que elas se internalizaram em sua população. Isso é estúpido, tipo, com todo respeito ao autor original. Você virar e falar, tipo... Desde a sua incepção, eles têm pensamentos que são extremamente... independentes e não existe uma tentativa concentrada de esmagar esse sentimento pré-revolucionário... Você subestima e muito o quanto os governos estão dispostos a pegarem pesado com qualquer coisa que ameace a soberania deles. A Terra era a velha casa empoeirada que prendia a humanidade. Jacarepaguá é bairro do Rio, porra. O que aconteceu com Jacarepaguá? Continua bairro do Rio. Enquanto Marte era o novo, o dinâmico, o ativo e o inventivo. Marte era o futuro. É uma nave e ela foi feita no espaço. Eu gostaria de dar uma pseudo-personalidade, pois a missão dela vai precisar de algo mais complexo no final da missão. Eles estão longe pra caralho de qualquer coisa. Então, se você vai dar um pouco de personalidade a ela, dê a qualquer um que interaja com ela um pouquinho de diferença. Ou então faça essa personalidade da nave ser um chamariz em si mesmo. Por exemplo, de alguma forma... ela gera entretenimento por si mesma. Você lê ela e você fica tipo, nossa, que maneiro. Artifex mandou R$1. Mano, o jogo 4X Foundation tem um sistema de terraformação bem construído porque leva em consideração o estado do planeta e é dito que o custo é astronômico, fora que seria o mesmo que construir um planeta e a constante ameaça de mutação ambiental. Eles dizem que tal custo seria a mesma coisa de terraformar a própria Terra, então eu cheguei à conclusão que é inviável em todos os sentidos. Cara, eu não sei, porque às vezes, tipo, dentro desse universo é mais complicado do que blá blá blá. Mas, tipo, até mesmo em Warhammer, os Maiden Worlds dos Eldari são coisas que demoraram milênios para serem feitos. Essa ideologia finalmente atingiu seu ápice revolucionário paranoico. Depois de quase 1000 anos, as nações de Marte proibiram todo o comércio e viagens não essenciais com a Terra. Tá, já que eles proibiram todo o comércio e viagens não essenciais, tudo que você precisa fazer é mandar uma nave ficar em órbita baixa e jogar bombas. Joga pedra, não precisa nem jogar bomba, joga pedra. Pedras de grande porte. Entra ali, força uma aterrissagem, pega uma cidade inteira, esfola todo mundo, leva para a cidade seguinte, faz chover os corpos desenluvados da galera em cima de uma população que estava até o momento anterior inocente. Faz uma campanha de terror. Queima todas as plantações, destrói todos os centros de alimentação e em pouco tempo eles voltam rastejando para a Terra. Para a Terra, foi uma sentença de morte. Sem os recursos e indústrias de Marte, o auge terrestre rapidamente se tornaria uma sombra pálida de sua antiga glória.
Então, com todo respeito, a Terra tem que ir tomar no cu. Se eles são tão altamente dependentes da colônia assim e deixaram a colônia correr solta desse jeito, puta que pariu, né, meu parceiro? Como o comércio de bens essenciais continuou, ninguém morreu de fome, mas, para cada cidadão da Terra, o boicote marciano significou a perda de até 3/4 de sua renda anual. Literalmente um motivo pra fazer guerra. Isso aí é terrorismo econômico, meu parceiro. Você simplesmente invade e destrói. Eric Georgiou. Não é Georgiar, cara. Mas, porra, a gente tá falando de ficção científica. Mano, se você depende de algum lugar e esse lugar tá começando a criar ideias de independência, você destrói essas ideias. Política da canhoneira, deu certo com o Japão. Exato. Você é muito fã dos Night Lords. Não! Sim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não sei se ele contou, mas nesse começo é explicado que a Terra enviou toda a sua indústria essencial, então eles se auto-sabotaram com reféns. Porra, aí que tá. Tipo, essa Terra é extremamente estúpida em questão de sociologia. Tenho curiosidade de saber o que o Eric acha dos sulistas que querem se separar do Brasil de forma democrática. Não vão se separar do Brasil de forma democrática. A Terra não teve então escolha a não ser recuperar os seus privilégios anteriores. Se a Terra tivesse pensado com a cabeça de cima desde o começo, eles não teriam que entrar em guerra. Eudari, levamos milhares de anos para fazer o Maiden World, Forerunners e humanos antigos de Halo. Pô, eu fiz esse planeta bélico artificial durante o fim de semana. Acho que faço mais 3 amanhã. Você joga com a instalação 0... Você joga na instalação 04, né? Durante Halo Combat Evolved. Eric, enxuga essas abas aí. Isso aqui são reacts que a gente vai fazer hoje ou amanhã. Aí eu já deixei eles abertos. Eu quero entender como uma colônia em Marte consegue ter mais recursos que a Terra. Cara, provavelmente ele tá falando em questão de indústria, produção de indústria e tal, o que também é estúpido. Até pela força, se necessário. Séculos então após sua unificação política, a Terra se preparou para a guerra. A maioria dos pensadores e... Não tem... Peraí. Vamos mandar a real. Você não precisa entrar em guerra. Você não precisa entrar em guerra. O que você vai fazer? Manda naves, destrói qualquer ponto, qualquer espaço-porto que eles tenham e começa a bombardear centros de população. Destruir os espaço-portos, eles não têm como mandar naves para o espaço. Destrói centros de população. Queima tudo que você tiver que queimar. Depois você pega os sobreviventes e fala: se vocês fizerem essa porra de novo, a gente vai voltar e vai fazer pior. Pronto. Criadores de fantasia dos tempos anteriores imaginou a guerra interplanetária como um espetáculo glorioso e rápido de enormes naves espaciais, batalhões de um só homem e atos heróicos de última hora. Nenhuma fantasia poderia estar mais longe da verdade. A guerra entre os planetas foi, na realidade, uma série lenta e complexa de decisões precisamente cronometradas que significavam a destruição em escalas bíblicas. Na maioria das vezes, os combatentes nunca eram vistos. Vocês viram o monte de pedra indo em direção à Terra? É esse meu plano. Era literalmente esse meu plano. Soldados nem estavam lá. A guerra tornou-se um duelo entre máquinas autônomas e complicadas, programadas para maximizar os danos. Artifex mandou R$1. Cara, tô escrevendo uma história que me inspirei em várias obras de um personagem que é enviado para um mundo de fantasia para extrair os recursos dele e mandar para a Terra que já havia esgotado os recursos. O mundo em questão chamei de Pandora. O nível de morte de pioneiros é de 90%. Nosso personagem é um fodido que tem que construir uma indústria. É uma mistura de Isekai, Factório e aquele... agência de envio de vilões. Eu achei interessante real. Sem sacanagem, os humanos fizeram uns 30 planetas artificiais com capacidade bélicas inigualáveis e tipo 10 anos, algo assim. Eu sei que tem Fortress Worlds em Halo, não tem? Alguma coisa assim? Ou tem tipo um Fortress World? Terror reclama das abas do Eric e ter um derrame com meu notebook e uns 20 YouTubes, 10 mangás, 5 abas aleatórias. Cara, como assim essa Terra não estava preparada para aniquilar Marte com bombardeos orbitais? Exato!
Cara, um protocolo de Damocles. Você deixa uma nave estacionada aqui e quando alguém falar independência, você solta um raio. Bota vírgula, amigo. Eu fiquei cansado pelo robô. Caralho, o Pierrot tá agressivo hoje. É só jogar Phobos em Marte, pronto, resolve o problema. Não, mas aí você inutiliza o planeta inteiro. Ah, calma aí. Aí você inutiliza o planeta inteiro. Marte é um planeta horrível de colonizar? Talvez, mas também é o mais fácil porque é o mais próximo. E Vênus não é uma opção. Não, Vênus não é uma opção, muito perto do Sol. Gate, mas sem o exército. Factório me deixou mais viciado do que crack. O jogo é muito bom. Nossa senhora, o jogo é muito bom. Escalas bíblicas. Eu entendo o que ele quis dizer, algo muito, muito grande. Mas a Bíblia se passa a maior parte no Levante. Então a escala bíblica vai ser menos do que o necessário para um planeta. Não, é porque eu acho que ele quis dizer, tipo, fogo, enxofre, cidades inteiras sumiram em um piscar de olhos, esse tipo de coisa. Eu não entendo porque os segredos e mistérios está resumindo essa parte da história, sendo que ela também tem pouca relevância pro resto da história. Tudo vai acabar com a chegada dos Kill. Não, sim. Sim. Mas, tipo, às vezes é porque ele quer fazer uma série. Aí o primeiro episódio é o prólogo. Por exemplo, se um dia eu falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um resumo das 3 grandes migrações para Westeros. Anos do outro lado, enquanto tentavam durar um pouco mais de tempo. Esse conflito causou uma destruição terrível em ambos os lados. Phobos, uma das luas de Marte, foi estilhaçada e caiu como um granizo de meteorito. Isso não acabou com a guerra. Recebeu um impacto polar que matou 1/3 de sua população. Isso não acabou com a guerra. Mal escapando da extinção, os povos da Terra e de Marte acabaram fazendo as pazes e tiveram de refazer um sistema solar unido que os custou mais de 8 bilhões de almas. Capítulo 4. O Povo das Estrelas. Os sobreviventes concordaram que grandes mudanças eram necessárias. Não, Q-U, não é Q, não é Q, C-U, não. Q-U. Necessárias para garantir que tal guerra... Como assim ser um dia? O vídeo dos Olhos de Corvo não é... O próximo? Não, o próximo é Halo Devices. Não tem nada a ver com Halo. São os Halo Devices de Warhammer. Depois, Darkest Dungeon. E aí depois... Foi eu que prometi. Aí depois Fanboy Futa House. Nunca ocorresse novamente. Essas reformas foram tão abrangentes que acarretaram mudanças não só políticas e econômicas, mas também... Galera, eu não vou falar nada, mas eu aposto que boa parte do chat macetaria o cu. biológicas. Uma das maiores diferenças entre as pessoas dos dois planetas era que, com o tempo, quase se tornaram espécies diferentes. Acreditava-se que o sistema solar nunca poderia se unificar completamente até que essa diferença fosse superada. A resposta foi então a criação de uma nova subespécie humana, igualmente melhor adaptada não apenas à Terra e a Marte, mas também às condições da maioria dos ambientes recentemente terraformados. Além disso... Boa parte do chat encara o Leaf. O Leaf sumiu da live, mané. Se é culto entrando... Gente, vamos nos acalmar. Vamos nos acalmar, por favor. A galera subestima o que é uma chuva de meteoros ou a queda de uma lua. Isso varreria a superfície de qualquer planeta da Terra. Isso qualquer planeta do tamanho da Terra. Sim! Cara, desculpa. Phobos ou Deimos, qualquer uma das duas luas caindo em Marte é um evento catastrófico. Isso, esses seres foram concebidos com cérebros maiores e talentos elevados, tornando-os maiores do que a soma de todos os seus antecessores. Normalmente, seria difícil convencer qualquer população a fazer uma escolha entre a esterilização obrigatória e a criação de uma raça inovadora de seres superiores. No entanto... Moral e ética foi pra puta que pariu, tratados sobre como funciona qualquer tipo de engenharia biológica foram pra casa do caralho, apreensões contra o transhumanismo foram pra puta que pariu... As memórias da guerra ainda estavam... Sumiu da live, mas tá mandando safadeza pra mim no WhatsApp. Manda um oi pra ele. Eu gosto do Leaf, mano. Ele é meio dodói, mas eu gosto do Leaf. Dolorosamente frescas. E foi mais fácil implementar esses procedimentos radicais
ainda pouco tempo após toda a matança. Qualquer resistência ao nascimento da nova espécie não se estendeu além de queixas escassas e ataques triviais. Eric, amanhã eu tenho curso, vou dormir, valeu meu mano. Valeu, Brave! Boa noite pra ti, meu parceiro. E então, em apenas algumas gerações, a nova raça começou. Eu sei que a ideia ia ser muito massa ver um planeta rachar sua crosta até o manto, pronto, acabou a guerra. Sim, mas aí você tá desperdiçando os recursos que ficam naquele planeta. Acho que isso de o autor não saber nada de sociologia talvez seja porque a área dele seja outra, biólogo. E ele na criação da história só usou convenções de gênero para facilitar a escrita. Não, então, esse prólogo todinho, se fosse tipo 2 parágrafos, tipo, ó, a guerra, teve colonização de Marte, Marte entrou em guerra, blá blá blá, unificação, blá 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 blá. Ou melhor ainda, você já começa com a Federação de Humanos, com a Federação Pós-Humana. O problema foi que quanto mais ele tentou se explicar aqui, menos ele conseguiu fazer sentido. O meu problema é que essa explicação não precisaria existir para o universo ser coeso. E a partir do momento que ele fez essa explicação, ele acabou criando problemas para ele solucionar depois. Uma Terra extremamente ingênua, uma Marte extremamente independente, tudo isso sem uma boa justificativa interna, pelo menos que a gente tenha visto no vídeo do Explorando Segredos e Mistérios. Começou a provar seu valor. Organizados como um único Estado e auxiliados pelos desenvolvimentos tecnológicos da guerra, eles rapidamente terraformaram e colonizaram Vênus. Então, mais um que entra nessa ideia de que guerras ajudam muito na invenção de novas tecnologias. Eu não creio que seja assim que funcione. Guerras ajudam pessoas a fazerem testes de tecnologias que foram sugeridas durante tempos de paz. A guerra em si, ela simplesmente remove a propensão de governos a não investirem em pesquisa e desenvolvimento. Mas pesquisa e desenvolvimento, principalmente a parte do desenvolvimento, a pesquisa em si ela é feita previamente. Vênus, os asteroides e as luas de Júpiter e Saturno. Logo, no entanto, até mesmo o domínio do Sol ficou pequeno. Seria mais fácil fazer uma guerra fria. O Artifex Machinarum levantou um bom ponto. Seria muito melhor fazer uma guerra fria. Eu não posso fazer nada contra eles porque eles têm como me destruir. Eles não podem fazer nada contra mim porque eu posso destruí-los. Mano, esse vídeo tá me fazendo desistir da humanidade. É tanto problema, burocracia e desorganização que quem quer destruir a Terra e Marte sou eu. Cara, não, é porque o autor, ele focou numa parte e esqueceu as outras. Ele focou muito na parte da biologia especulativa, se eu não me engano é esse o nome que se dá. Por causa disso, ele esqueceu algumas coisas de sociologia que seriam, tipo, muito básicas. E aí faz parecer pior do que é. A construção de mundo talvez seja muito melhor e muito mais detalhada quando a gente ignora essas partezinhas de enigma do prisioneiro, dilema do prisioneiro, teoria de jogos e blá blá blá. Eric, você falando do Clan Scryer, cala a boca. Não, o problema é, o Clan Scryer, ele não está em guerra com ninguém. Os Skaven estão constantemente lutando uns contra os outros. É meio que como o Rio de Janeiro. Você tem cientistas cariocas, tá ligado? O Rio de Janeiro tem uma taxa de violência absurda? Tem. Não dá pra negar, não. Mas nós estamos em paz porque nós nos acostumamos com isso, tá ligado? Nós estamos apaixonados pela nossa própria luxúria de violência. A partir disso, ela se normalizou pra nós. Isso fez com que nós não estejamos mais em guerra. Estamos tão acostumados com ela que agora ela é como nós somos. Toda tecnologia cresce em guerra, basicamente. Eu não sei se eu concordo exatamente com isso. As tecnologias, elas são projetadas, elas são pesquisadas, elas são sugeridas em tempos de paz, que é quando você tem tempo para pesquisar, capacidade de analisar certas coisas, dinheiro entrando na parte de pesquisa. A parte de produzir ou a parte de testar em campo, que é geralmente o que eu vejo acontecendo mais em guerra. As novas pessoas que o herdaram queriam ir muito mais longe, para novos mundos sob estrelas distantes. Eles se tornariam o povo. A gente já não teve esse papo de tecnologia? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Das estrelas. Capítulo 5. A colonização e o Édipo mecânico. Mesmo para o povo estelar, a viagem interplanetária era uma tarefa difícil.
As primeiras mentes ficaram confusas com o problema de que fantasias como viagens mais rápidas que a luz e o hiperespaço acabaram surgindo como as únicas soluções. Simplificando, era impossível levar um grande número de pessoas com suprimentos suficientes até mesmo para a estrela mais próxima, para assim tornar a sua colonização viável. Válido. As tecnologias existentes... Eric, esquece, acabei de lembrar do restante da história também assim. As civilizações avançam e esse assunto de sociologia volta com guerras entre as novas espécies. Não, tipo, guerras entre espécies e entre sociedades diferentes, mesmo numa escala galáctica ou mesmo numa escala interplanetária, faz algum sentido. O meu problema é como a Terra e Marte entraram em guerra um com os outros nesse universo. Só podiam avançar. Tipo, eu entendo que o objetivo do cara não é bem esse, mas o meu problema é tipo o jeito que ele fez a Terra e Marte entrarem em conflito me parece um pouco irreal. Guerra Fria é mais da hora porque você pode fazer pequenos arcos de conflito, tipo uma tecnologia que tornaria Marte independente. Daí a Terra tira o sistema de inteligência da Terra e descobre e sabota. Não, então, seria maneiro. Digo, na parte de R&D mesmo, já que usando o Zewa na Segunda Guerra como exemplo, despeja dinheiro infinito para desenvolver tecnologia. Cara, eu acho que eles despejaram dinheiro infinito para testar teorias que foram desenvolvidas em tempos de paz. Se eu não me engano, foi até assim que o Projeto Manhattan se desenvolveu. Tipo 70% já era meio que ok. Tanto é que uma porrada de físicos alemães tinham alguma ideia. O problema é que desses cientistas alemães eram quase todos judeus, então a Alemanha nazista botou eles pra correr. Mas eles já tinham uma ideia do que era pra fazer, e aí os Estados Unidos, tipo, opa, cola pra cá. Avançar em meras porcentagens da velocidade da luz, tornando a jornada uma viagem que duraria uma era inteira. Enormes naves geracionais foram planejadas e até construídas, mas sucumbiram com as dificuldades técnicas ou a anarquia. Eric, e se eu, castrasse as almas dos habitantes de Marte para evitar a revolução? Cara, mas é exatamente esse meu plano. Vamos lá. Se você subjugar um povo e mostrar para ele que a hora que eles pisarem fora da linha, você vai tirar o passado deles, o futuro deles e prender eles num eterno presente onde tudo que eles conhecem é escravidão, eles não vão pisar fora da linha. A anarquia que ocorreu a bordo após alguns anos. A solução então foi primeiro ir para lá e depois criar colonos. Sendo assim, naves rápidas, pequenas e automatizadas foram enviadas às estrelas. A bordo estavam inteligências artificiais, programadas para replicar e terraformar o destino, além de construir seus habitantes a partir dos materiais genéticos armazenados a bordo anteriormente. Aquilo era uma fábrica de seres vivos. Um problema bizarro atormentou... Tá, essa parte me perdeu um pouco. Eric, você concorda com a afirmação de Posadas que uma civilização alienígena super avançada só poderia progredir assim o sistema socialista? Provavelmente tem muito mais nuance na afirmação dele do que você conseguiria me explicar num comentário de YouTube. Mas eu acho que não. Desculpa. Ah, sim, a bomba atômica, por exemplo, era um projeto basicamente já conceitualizado desde 1920. A guerra é onde a moral vai pro cu e a ética vai pro caralho. O problema é que você não tem tempo pra pesquisar e desenvolver porra nenhuma. Você não tem tempo pra pesquisar e desenvolver porra nenhuma. Você tem tempo pra testar teorias que existiam. Eu acho que é isso que a gente acaba concordando com palavras diferentes, eu acho. Tu julgou essa minha ideia em outra live, agora tu tá sugerindo ela. Torna-te que se jurou de... Não, pô, é porque aqui, dentro da lógica desse universo, é uma coisa. Eu jamais faria isso na vida real. Escravidão é feio, não façam isso, não tenham escravos. Mas aqui dentro da porra desse universo, meu parceiro... Então essas tentativas. A primeira geração de humanos a ser fabricada às vezes desenvolvia uma estranha afeição pelas máquinas que os criaram. Ih, apreciadores de waifu. Eles rejeitavam a sua própria espécie e morriam após uma enorme crise de identidade que acontecia logo a seguir.
Esse complexo tecnológico de Édipo não era incomum. Quase metade de todas as tentativas de fundar colônias foram perdidas por causa dele. Mesmo Gente, tá, essa parte me perdeu real, mano. Essa parte me perdeu forte. assim, no entanto, a metade restante que deu certo foi suficiente para preencher o braço espiral da galáxia com os novos humanos. Capítulo 6. O aperfeiçoamento do homem. Logo após a colonização da galáxia pela humanidade, aconteceu a sua primeira verdadeira Idade Dourada. Porra, é essa? Criados pelos profetas mecânicos, os sobreviventes das pragas edipianas construíram civilizações que se igualaram e até superaram seus ancestrais solares. Essa difusão pelos céus não significou uma perda da humanidade. Pelo espaço, fluxos constantes de comunicação eletromagnética ligavam os mundos dos humanos com tal eficiência que não havia colônia que não soubesse dos acontecimentos de seus irmãos distantes. O fluxo livre de informações significava, entre outras coisas, um ritmo amplamente acelerado de crescimento. Peraí, como é que você tem comunicação amplamente aberta entre diferentes planetas, longe pra caralho um do outro? Baidu Free Vírus. Irmão, eu não sei que porra de vídeo é esse. É do Explorando Segredos e Mistérios e é sobre All Tomorrows. Isso aqui é o prólogo de All Tomorrows. Esses 20 minutos são um prólogo de All Tomorrows. E aí a gente meio que tá tentando entender a lógica sociológica de um universo cuja ideia do cara é basicamente fazer um apanhado geral de biologia especulativa. Eu não sei explicar melhor do que isso. Tipo, é um universo onde o cara se propôs a fazer uma parada e fez essa parada muito bem feita. Mas aí, quando ele tentou pisar fora da casinha dele, quando ele tentou ir pra fora da caixinha dele, ele fez umas paradas que eu, pelo menos, considero meio cagadas demais, né? Conhecimento tecnológico. O que não podia ser descoberto em um mundo era ajudado Se por comunicam pela Warp magia. É a resposta do chat. outro. E qualquer novo desenvolvimento era rapidamente reconhecido por todos em um reino que se estendia por séculos-luz. Não surpreendentemente, os padrões de E como eles se comunicam, como eles mantêm todo mundo obedecendo às mesmas leis, qual é o sistema que faz com que eles consigam manter uma coerência genética a ponto de que uma espécie não evolua diferentemente da outra, como eles coíbem que, por exemplo, um planeta inteiro, ou pelo menos uma parte significativa de um planeta, não experimente em si mesmo e acabe virando a ilha do Dr. Moreau. Séculos-luz é um tamanho absurdo. Filho da puta, séculos-luz é um tamanho absurdo. vida aumentaram para níveis que antes Como que você vai, por exemplo, impedir ou pelo menos diminuir drasticamente a chance de variação linguística? Tá ligado? Português de Portugal e português do Brasil em pouco tempo separado já são diferentes o suficiente para nós precisarmos de português normal e português de Portugal quando a gente for fazer legenda para alguma coisa. E a gente ainda divide o mesmo planeta. Se eu quiser agora ligar para um português e falar qual é, velho, e desligar na cara dele, eu posso. E ele vai demorar tipo 1 minuto só, no máximo 1 minuto para perceber que eu liguei, xinguei ele, desliguei e fui embora. Imagina você fazer isso através de uma... Caralho. Imagina você fazer isso depois de tipo séculos-luz. Séculos-luz, filho da puta. É tempo pra caralho. Tu sabe... Tá, é um livro fictício. É um livro fictício? É um livro fictício? É um livro fictício. Todos falam inglês? É uma boa pergunta, ô Isatinho Rei delas. Mano, pera aí, ninguém respondeu minha pergunta. Esses pseudo-ETs querem pegar a própria mãe? Não. Eles ficaram apaixonados, talvez platonicamente, pelas máquinas que criaram eles. Considerando como é o resto da história, eu não me surpreendo com os absurdos, especialmente quanto tempo se passa. Português carioca, mineiro pernambucano, etc. Eric, eles só conseguiram... Cara, beleza.
as máquinas são feitas a partir de peido de unicórnio e as pessoas se comunicam através de pó de pirlim-pim-pim, tá ligado? Foda-se, é mágica. Ih, é mágica. Embora isso não significasse exatamente uma utopia galáctica, era seguro dizer que... Eita. Cara, o que derrota o ser humano não é nem a questão do tempo. O que derrota o ser humano, 99% das vezes, é o tamanho. A gente consegue conceitualizar com algum esforço um bairro. A gente consegue conceitualizar com muito esforço um estado, dependendo do tamanho do estado. Pessoas assim muito fodas, ou que se esforçam muito para isso, conseguem conceitualizar o tamanho, a escala de um país. Mais do que isso, e eu acho que a maior parte dos seres humanos não consegue conceber. Eu não consigo conceber. Eu não conheço uma pessoa, não conheço de pessoalmente. Eu não conheço de ouvir falar pessoas que conseguem conceber de escalas tipo continentais, planetárias. O que derrota o ser humano 99% das vezes é o tamanho. E quando a gente fala de minutos-luz, nós já estamos falando de, tipo, muita coisa. E aí o filho da puta me coloca séculos-luz. Séculos. Os padrões de vida aumentaram para níveis que antes eram inimagináveis. Embora isso não significasse... Aí esses pseudo-ETs são os mecenas do canal. Caralho, o Gabriel tá foda hoje, hein? Exatamente uma utopia galáctica, era seguro dizer que as pessoas da galáxia colonizada viviam vidas nas quais que realmente sonhavam. Graças à riqueza dos céus e ao... Pera aí que o Uriel levantou um bom ponto. Vocês têm noção que o autor não meteu viagem espacial rápida ou mais rápida do que a luz por não ser realista, e aí ele ignorou todos os outros conceitos sociais, porque foda-se, sociologia não é uma ciência. É o trabalho das máquinas. Cada pessoa tinha acesso a uma riqueza material e cultural maior do que algumas nações de hoje. Olha a porra da moto aí, ó. Tá vendo? É por isso que os Kill querem destruir a raça humana, por causa dessas porra desses motoqueiros. Todo esse desenvolvimento, um fenômeno curioso foi observado. Embora a vida alienígena fosse abundante... Não foi comprovada a teoria do espelhamento quântico? Você tá falando de, tipo, uma coisa que eu faço aqui é imediatamente feita de forma igual em outro canto da galáxia? Cara, beleza, mas aí você tem entre aspas, um celular que só pode se comunicar com uma única pessoa e ele precisa ser manualmente enviado para aquela pessoa. Você não pode, tipo, pegar aquele Quantum Entanglement, aquele amarrado quântico. Artifex mandou R$1. Cara, isso me deixa louco fora a linha do tempo pela rotação do planeta. Por exemplo, um planeta pode demorar 1 ano para fazer uma volta no seu corpo celeste. Outro planeta pode demorar 3 anos em outro para completar a volta e não o tempo fica todo distorcido de um sistema para outro. Vou mandar o papo. Uma parada de Warhammer que eu acho muito legal é justamente isso, o jeito que eles tentam e falham dentro do próprio universo. Manter o tempo coeso. Vocês vão perceber que, por exemplo, você tem a 0M41 ou 0899M39. Esse 0 quer dizer que se passa na Terra. 1 quer dizer que se passa no Sistema Solar. 2 quer dizer que se passa em um lugar que tem comunicação direta com a Terra. 3 quer dizer que se passa num lugar que tem comunicação com alguém que tem comunicação direta com a Terra. Entendeu? E aí, com isso, você meio que tem como padronizar, através de vastas quantidades de espaço, um pouquinho sobre como o tempo passa. Aqui, eu não sei se eles fizeram isso. O autor focou em outro ponto, o resto só funciona. Não, o resto só funciona mesmo, tá ligado? Cara, se tu tá assim agora, tu vai ficar maluco ou rir muito quando tu vê a espécie dos humanos cearenses. A espécie dos humanos cearenses e as super inteligentes que evoluíram no espaço e se locomovem com
locomovem com peidos. Ai, meu caralho. A GW usou a desculpa. Desculpa, peraí. Sou profissional. A GW usou a desculpa de que a heresia do Horus fudeu o tempo na galáxia e o Guilliman demorou décadas para entender os eventos resultantes disso afetar a galáxia. Ah, puta que me pariu, mas os caras tão foda. Cearenses é foda. O pior é que eles evoluíram pra virar deuses espaciais. Ele não tá zoando. Os homens do espaço literalmente se locomovem peidando. As cobras cowboys são iradas. Abundante nas... Foda-se, eu entrei no espírito. Agora eu entrei no espírito desse universo. Entrei no espírito do universo, abracei o espírito. estrelas, ninguém havia encontrado qualquer sinal de verdadeira inteligência. Alguns atribuíram isso a uma raridade geral, o paradoxo de Fermi, enquanto outros foram tão longe quanto a influência divina, ressuscitando ali a ideia de uma religião. Independente da teoria, uma questão ficou evidente e totalmente sem resposta. O que realmente aconteceria se a humanidade encontrasse seus iguais ou superiores no espaço? Capítulo 7. Um aviso antecipado. Naquela época, uma pequena descoberta de imensas implicações alertou a humanidade de que ela poderia não estar sozinha. Em um mundo recém-colonizado, os engenheiros encontraram os restos mortais de uma criatura intrigante, considerada assim porque tinha todas as marcas de animais terrestres, mas habitando um planeta alienígena. Com o nome justificável de Panderavis Pandora, o fóssil colossal pertencia Panderavis. a uma criatura parecida com um pássaro de garras enormes. Tipo a trilogia The End and the Death, eu ainda não li. Tipo a trilogia The End and the Death fala que o Horus conseguiu escaralhar o tempo na galáxia. Aí é foda, né, cara? Que ele tá com o suco dos 4 deuses e tal. Tem muita raça meme que eu queria que tivesse evoluído nesse universo. Eric, 1 século-luz, 946,1 trilhões de quilômetros. Como isso funciona? Isso não funciona. Isso não funciona. Isso é muito grande, cara. Isso é muito grande. 1 século-luz é muito tempo. Não tem como. Não tem como você virar e tipo, não, pô, isso aqui é 1 século-luz. E o pessoal se comunica rápido através disso, cara. Pesquisadores posteriores determinaram que ela era um teresinossauro altamente derivado de uma linhagem de dinossauros herbívoros que morreram há milhões de anos, ainda no planeta natal, a Terra. Enquanto todos os outros grandes animais terrestres naquele mundo colonial tinham 3 membros, um sistema esquelético baseado em cobre e músculos operados hidrostaticamente, a Panderavis era um vertebrado terrestre típico, com ossos ricos em cálcio e 4 extremidades. Encontrá-lo nesse planeta era tão improvável quanto encontrar uma criatura alienígena nos estratos da própria Terra. Para alguns, essa foi a prova irrefutável da criação divina. Lugar bonito. O ressurgimento religioso, alimentado inicialmente pela aparente solidão da humanidade nos céus, ficou ainda mais intensificado. Outros, no entanto, viram isso de uma forma diferente. Panderavis havia mostrado aos humanos que existiam outras entidades. Entidades poderosas o suficiente para visitar a Terra, pegar animais de lá e adaptá-los em um mundo estranho. Pera aí, aqui, tipo, eu sei que eles estão corretos por causa desse universo, mas isso daqui é um salto de lógica meio fudido, tá ligado? Pode ser simplesmente evolução convergente. E essas entidades deveriam estar às soltas na galáxia. São trilhões de quadrilhões. Não são 391 trilhões só. São 391 trilhões de quadrilhões de quilômetros. Não dá. Não dá, cara. Acho que tem um jogo de Old Tomorrow maneirinho, seria legal dar uma olhada.
Eu vou dar uma olhada, porque se passa nessa época, eu vou adorar ver o que acontece. Se passa depois, deve ser maneiro também. Se considerarmos o abismo do tempo do próprio fóssil, os seres misteriosos eram alguns milênios mais velhos que a humanidade, quando já eram capazes de fazer tais coisas. Então, o aviso era bem claro. Não havia como dizer o que aconteceria se a humanidade de repente se deparasse com essa civilização. Um contato saudável era obviamente preferido e até esperado, mas valia a pena estar preparado. Então, silenciosamente, a humanidade mais uma vez começou a construir e armazenar armas, mas dessa vez... Eu quero entender por que a humanidade para de construir e armazenar armas nesse universo, cara. Como assim eles voltaram a fazer isso? Tipo... Irmão, a partir do momento que você tem planetas diferentes, e aí, obviamente, você vai ter civilizações diferentes, você vai ter necessidades de recursos que vão forçar essas pessoas a lutarem entre si. Potência interplanetária. Havia aparelhos terríveis, capazes de criar estrelas em explosões de nova e destruir sistemas solares inteiros. Infelizmente, mesmo esses preparativos provariam ser ineficazes com o tempo. Capítulo 8. Os Kill. O primeiro contato estava prestes a acontecer. A galáxia, ainda mais todo o universo, era simplesmente grande demais para apenas uma espécie singular desenvolver inteligência. Qualquer atraso no contato significava apenas um adiamento breve do eventual choque cultural que iria acontecer. No caso da humanidade, esse choque cultural significou a Panderáveis Malakoi. Qual é Malakoi? Qual é? Eu sei o que essa palavra significa, cara. Panderáveis Malakoi provou a existência de Deus? Então... Vamos lá. A Panderavis Pandora, que é o nome do bicho... não necessariamente provaria a existência de Deus. Travis Malakoi. A Panderavis... A Panderavis Pandora... não necessariamente provaria a existência de Deus, mas ela seria um forte indício de que alguma coisa faz com que diferentes planetas tenham uma evolução convergente. Pode ser simplesmente o fato de que, por exemplo, a vida com a qual nós conseguimos interagir só consegue surgir em planetas que têm um determinado tipo de clima, o que faz com que eles evoluam em determinadas linhas de evolução. Pode ser uma inteligência ou uma gigantesca sapiência que consiga moldar esses crescimentos, ou pode ser igual aconteceu na série, um semeador, um grande semeador, que seria um skill. A total extinção da humanidade como ela veio a ser conhecida. Com quase 1 bilhão de anos, a Sufex mandou R$1. Na minha história, o meu personagem demora 1000 anos-luz para chegar no mundo-alvo sem viagem mais rápido que a luz. A nave era um cargueiro para viajar até lá. A nave tinha um grupo automatos que fazia a manutenção e tinha 2 personagens vivos, um homem e uma mulher, que eram clonados a cada 100 anos até eles chegarem no mundo-alvo. A nave era mantida coletando os recursos de asteroides até chegar lá. Tá, na minha história, meu personagem demora 1000 anos. Tipo, anos-luz, falando sério, anos-luz não é uma medida de tempo. Anos-luz é uma medida de espaço. Demora 1000 anos. Vou imaginar que demora 1000 anos. Demora 1000 anos para chegar no mundo-alvo sem uma viagem mais rápida do que a luz. A nave era um cargueiro. Para viajar até lá, a nave tem um grupo de autômatos que fazem a manutenção, tá? E mantinha 2 personagens vivos, um homem e uma mulher, que eram clonados a cada 100 anos. Tá, por que esse homem e essa mulher ficavam vivos? Eles eram de alguma forma ceifados para que eles não possam ter prole? Porque a partir do momento que você tem isso, você arrisca ter prole, a não ser que você tome medidas que impeça. A cada 100 anos,
eles começam do zero ou eles começam, por exemplo, com as memórias implantadas das viagens do tempo anterior? Eles chegaram no mundo alvo e a nave era mantida coletando recursos de asteroides até chegar lá. Isso aqui é interessante. Isso aqui eu acho que eu nunca vi acontecendo. Espécies alienígenas conhecidas como os Skill eram nômades galácticos, viajando de um braço espiral da galáxia para outro, em migrações que se estendiam por uma era. Durante suas viagens, eles se aprimoraram e mudaram constantemente até se tornarem mestres da manipulação genética e da nanotecnologia. Com essa capacidade de controlar o mundo material, eles assumiram uma missão religiosa que eles mesmos se impuseram, de refazer o universo como bem entendessem. Poderosos como deuses, os Skill se viam como os arautos divinos do futuro. Esse dogma... Pô, pera aí, com todo respeito, isso aqui é pura vibe, tá ligado? Eu vou virar um deus a partir de conhecimento científico e pura arrogância, foda-se. Eu acho vibe. Eles são filhos da puta, mas eu acho vibe. Estava enraizado no que tinha sido uma tentativa benevolente de proteger a raça de seu próprio poder. No entanto, a obediência cega e inquestionável havia feito dos Skill verdadeiros monstros. Para eles, a humanidade, com todas as suas glórias relativas, nada mais era do que um sujeito mutável. Em menos de 1000 anos, todos os mundos humanos foram destruídos. Cara, mais uma vez, a linha do tempo desta caralha não faz sentido nenhum. A linha do tempo dessa caralha não faz sentido nenhum. Despovoados, caralho. Ou ainda pior, transformados. Apesar do rearmamento fervoroso, as colônias não conseguiram nada contra seus inimigos de bilhões de anos, exceto por alguns lampejos de resistência efêmera. A humanidade, antes governante das estrelas, agora estava extinta. Terminamos Tá. A vida seguir regras mostra que Deus existe ou é simplesmente um sistema do universo? Na minha concepção, mostra que Deus existe. Mas você pode virar e falar, tipo, não, é porque literalmente é a única forma que a vida, como nós conseguimos interagir, evolui. Por que eu friso isso? Como nós conseguimos interagir? Porque se tiver uma criatura feita de gás, por exemplo, que se comunique através de pequenas variações mínimas que sejam na pressão atmosférica ao redor dela, não tem como nós interagirmos com ela, não tem como ela interagir conosco. Mas ela poderia facilmente evoluir num planeta como, por exemplo, Júpiter. Não teria como um interagir com o outro, mas teria como ela existir sem se adequar ao modelo de vida como nós temos. Mas se a vida existe em um planeta que parece com a Terra, ela vai acabar evoluindo em moldes que parecem com os moldes terrenos. É isso que eu quis dizer nessa parte aqui. Não é que eu concorde. Provavelmente vidas que evoluem em outros planetas, elas seriam de uma forma completamente diferente se elas existissem. Se elas existirem, né? Existirem. Provavelmente elas seriam completamente esquisitas se comparadas à Terra. Mas o meu ponto é, a evolução parecida com o que nós temos não é necessariamente prova de um grande semeador. Mas foi o que o Uriel falou. Embora a evolução convergente seja um fato, há um leque muito maior de formas possíveis que um organismo atingir sem ser a terrena. Tem uma teoria que fala que os Skill provavelmente eram humanos. Eu confesso que eu não gostei. Não sei se faz sentido, mas eu confesso que eu não gostei muito. Eu vou virar um deus e moldar o universo pela minha vontade, pelo meu conhecimento científico e pela minha arrogância. Essa é a vibe. Se a vida é feita de carbono, segue a estrutura de carbono, até pode ter algo como silício, mas é foda. aqui a primeira parte da história de All Tomorrows. Obrigado, exploradores. Não, foi bom, mané. Assim, o mundo que a gente debateu foi meio zoneado.